está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa tarde, nós estamos começando aqui direto da Basílica Sagrada Família, o programa Cristão Saudável. Aqui agora com as meninas, eu falo meninas porque vocês são tão jovens, né? A psicóloga Jordana Ribeiro e Tainá Bento, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a todos. Primeiro programa do ano, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. Vamos começar, né, Jordana? O nosso primeiro programa. É um prazer, né? Já iniciar o ano aqui, né? A gente trouxe isso nos nossos últimos programas, que é essa questão da família, né? Nós somos uma família e é bom estarmos juntos de pessoas, né? Que nos faz bem. E é isso, vamos começar com muita empolgação. Esse ano a gente preparou coisas maravilhosas para vocês e a gente sempre fala aqui e não cansamos de falar o quanto que a gente faz com muito carinho. Esses temas que a gente escolhe, né, esse programa em si. Então, se você também deseja escutar algo que ainda não foi falado, que você quer escutar, dá dicas, sugestões, críticas também são bem-vindas. Para quem está caindo de paraquedas aqui, primeira vez, esse programa a gente fala muito sobre saúde mental, equilíbrio emocional. A gente quer desmistificar ideias que às vezes são construídas pela sociedade sobre psicologia, sobre o meio emocional. Sim. E o emocional é tudo que rege nosso ser aqui, né? A gente precisa olhar para o nosso emocional, não é só o corpo. Nós somos corpo, mente e espírito também. Então a gente faz uma integração aqui no programa para que você seja saudável. Isso mesmo. E a gente começando esse ano, a gente falando de planejamento aqui para esse ano, né, Tainá? Sim. Vamos trazer esse planejamento para os nossos ouvintes. Às vezes começa o ano cheio de eu vou fazer isso, esse ano vai ser promessas, diferente, né? Aí chega final do ano, nossa, eu não fiz nada do que eu falei que eu ia fazer. Como então tirar esses planos, essas promessas do papel e realizar para que tenha uma vida mais próspera, uma vida mais leve? Sim. E quando lembra, né, Jordana, do que foi prometido, do que realmente, né, tinha ali virado o ano, porque a gente coloca muita esperança, né, muito pensamento positivo, e isso é muito bom, né, porque a gente move também a partir disso, que é isso, muitas vezes, que vem a nossa motivação, que vem a nossa imaginação do que a gente espera, né, do ano seguinte, e isso é muito importante. E aí a gente precisa, então, assim como tirar do papel, mas antes a gente tirar, a gente precisa colocar. Também. É importante, a gente vai trazer isso. É porque senão a pessoa vai muito pro campo mental, né? E não sai da mente e não visualiza. Então, eu sei, eu não preciso anotar. Só que aí não realiza. Sim, é onde que fica esquecido. Fica ao vento, e isso é muito ruim, né? Porque às vezes a gente... É algo que a gente espera e deseja tanto, em que em alguns momentos isso se perde. Porque fica mesmo, só em palavras, né? E eu achei que o Henderson ia pontuar alguma coisa aqui, que é sempre bom a contribuição dele. Essa questão que está falando dos planos, né, dos projetos, é algo que nós temos a olhar sempre como cristãos também, né? Também o nosso propósito de vida. E vocês falando, eu lembrava muito aqui do padre Fábio, que esteve aqui, que foi inclusive responsável pela beatificação do Carlo Acutis, né, que esteve aqui no programa agora nesse final para início de ano. E ele falava muito sobre esse ponto, né? Nós, como cristãos, temos que ter um propósito e temos que seguir esse propósito, né? E alinhar ele, não esquecer desse propósito de vida. E nós, como cristãos, temos que olhar sempre a figura de Cristo, né? E usar da nossa fé para nos incentivar também a ir, né? A ir para frente. Eu falo muito aqui com vocês, inclusive, que eu utilizo muito essa metodologia, né, de usar a fé como propósito, usar Cristo como significado
para me impulsionar, para me dar força e para que eu faça acontecer as coisas de Deus e as coisas também na minha vida. Exatamente. E quando a gente fala de propósito, né, e de planejamentos, o que é a ideia? Qual que é o foco e o objetivo da pessoa de fazer um planejamento e realizar? Ela busca uma felicidade. Sim. É estar ali incansavelmente atrás dessa felicidade. E foi bom você trazer isso em relação a propósito de vida, Henderson, que a gente pode abordar nesse sentido de ser feliz. Sim. Nós estamos sempre em busca de uma felicidade, mas será que a felicidade ela é um destino? Ou ela é um caminho? E como que pode ser alcançado esse caminho? Através dessa consciência, dessa clareza do que eu quero para minha vida e como é um movimento. Porque quando a gente faz um movimento só pra gente, as coisas elas não fluem. Sim. A gente precisa ter um olhar mais amplo de, claro, eu quero me beneficiar e tá tudo bem eu me beneficiar, mas também eu preciso beneficiar aqueles que estão em minha volta, né? Que é o que Jesus trouxe muito sobre o amor. Então, quando eu tenho amor nas coisas que eu faço, independente onde eu estou, né, desde dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, até no chão de fábrica, fazendo o trabalho, você transmite isso e você atinge pessoas. E eu acredito muito que isso movimenta a vida, né, com prosperidade, com fluidez. Sim, e assim, vem muito a partir do que nós estamos querendo passar, né, não primeiro para o outro, mas ter as nossas certezas. Então, o que eu quero para mim? O que eu quero conquistar, né? O que eu almejo para minha vida? E aí, você falando, Jordana, eu pensei muito no sentido de a gente colocar a responsabilidade no outro, né? Como você falou, e da onde que vem essa felicidade? Em que nós estamos colocando? Porque muitas vezes a gente atribui a nossa felicidade ao outro, ou a alguma coisa, ou a uma profissão, ou a um relacionamento. E é importante, quando a gente fala de planejamento, traçar isso sim, né, durante o nosso ano, mas não deixar que essa felicidade fique somente nessas coisas, porque na verdade ela vem só para acrescentar, né? Essas conquistas ela vem para acrescentar, não para poder ser determinante. Então ela vem, olha, se der tudo certo, se acontecer, ótimo, né? É algo a mais e a gente precisa então descobrir de onde vem essa felicidade, em como que a gente pode desenvolver, né? Como que a gente se sente, e é onde a gente vai trabalhar essa questão da inteligência emocional para a gente ir buscando, né? Todos esses sentidos que a gente busca. Sim. É o sentido da felicidade, o sentido da vida, de todos, né? De tudo que há. Sim, porque se a gente apega a algo externo, ao material, e o material ele se perde, né? Então, se eu me apego àquilo e eu perco aquilo, pronto, minha vida não é mais nada, não serve, acabou. Então, é muito dessa essência, né? E ter essa inteligência emocional que a gente vai abordar aqui agora é você entender que as conquistas são os degraus que faz com que você enxergue que você está no caminho. Sim. Mas o simplesmente ser que faz toda essa diferença, né? E quando você entra em contato com esse ser, você consegue colocar uma linha ali. Claro que a nossa expectativa é sempre uma linha, né? Mas Sim. vai para um lado, vai para o outro, mas a gente vai pro rumo. E aí, colocar essa linha com objetivo. Não, eu quero isso, eu quero alcançar isso, eu quero fazer isso com o bem para o outro, eu quero compartilhar aquilo outro. Então, isso vai fazer a diferença mesmo. Porque nessa questão da inteligência emocional, a gente trabalha muito a questão da empatia, né? Porque a gente sai um pouquinho, né, de nós mesmos e a gente amplia o olhar, né, o olhar para o outro. E uma coisa que eu recebo muito é esse sofrimento, né, mas sempre eu tenho que pensar no outro. Eu sempre tenho que fazer para o outro e, na verdade, não é o fazer, estar ali em prontidão para o outro. É entender que o outro está ali, que o outro passa por algumas situações, mas que a gente precisa voltar a olhar para a nossa essência e que está tudo bem. Cada um tem a sua realidade, cada um tem, né, seus problemas, mas é se colocar, é entender o que o outro está passando.
Né? E aí vem muito essa compreensão da gente voltar e olhar também para nós. Como que eu estou, né? Olhando para a minha vida. Que entra nessa questão do planejamento. O que eu espero para mim? Porque a partir do momento em que eu tenho essa questão dessa inteligência emocional que a gente traz aqui, a gente consegue compreender o que a gente quer e como que a gente vai fazer para poder chegar lá, conquistar aquilo. Né? Então é muito importante a gente olhar. Então, pera lá, eu tenho que entender a questão da empatia, tudo bem. Mas e aí, o que eu realmente preciso? Né? Tem a questão da necessidade também, o que realmente eu quero, o que eu preciso. Porque às vezes nem sempre que a gente quer, a gente, né, necessita. Mas então é olhar e ver realmente. Então lá, vamos olhar para a nossa essência, para os nossos valores e traçar esse rumo, né? Para a gente ter uma direção para onde ir. Exatamente. Né? E a questão do autoconhecimento, ele é fundamental nesse processo de você colocar uma linha, colocar esse objetivo, integrar todas essas coisas, né, dessa empatia. Então, o que é a inteligência emocional? Fala muito de QI, e esquece a inteligência emocional. Tanto que hoje a gente sabe que para ter um emprego, quem está contratando, ele não olha só o seu currículo, ele vai olhar muito mais as suas relações, seu relacionamento interpessoal, sua inteligência emocional, do que propriamente o seu currículo. Então, se tiver empatado ali, a pessoa vai olhar para o emocional. Ou às vezes o currículo do outro está até mais inferior, mas ele se destaca mais no emocional. Então, isso vai fazer toda a diferença. Então, não acho que, tá falando coisa de inteligência emocional, tá muito distante da minha realidade. Não tá. Então, é esse autoconhecimento que vai fazer você entender que eu quero, eu busco e eu vou atrás para quê? Para que sentido que faz isso? Porque se a gente fica muito voltado para o externo, para as mídias, para o que está rolando nas redes sociais, a gente vai destoando daquilo que faz parte da minha essência. E aí eu me perco durante o ano inteiro, chega o ano, no final do ano, eu não sei nem o que eu fiz, não sei nem para que eu fiz. Eu fui na onda, né? Igual as mães falam, né? Maria vai com as outras, né? Vai na onda e se perde. Então a nossa proposta aqui é te puxar, te trazer para você mesma, para você entender o que você é e o que faz sentido para você. Eu escuto muito, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu sinto, né? Então esse é o momento. Pega um papel agora, uma caneta agora e veja. Primeiro começa pelas reações do seu corpo, quais pensamentos que vêm na sua cabeça, né? O que você gosta de fazer. Quando a gente fala de propósito de vida, a gente vai lá, na primeira coisinha o que eu amo fazer? Dentro do que eu amo, o que eu sou boa em fazer? Porque pode ser que eu amo eu amo cantar, mas eu sou péssima em cantar. Então, eu já tiro ali algumas coisas e deixo para aquilo que eu sou boa. Dentro do que eu sou boa, que é o que a gente chama de Ikigai, né? Você escreve aquilo que mexe mexe com as outras pessoas. O que pode transformar a vida de outras pessoas com aquilo que você gosta. E o que pode também, daquilo que você gosta, transformar em uma renda. Porque o nosso propósito de vida envolve aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente gosta de fazer, com o que traz retorno financeiro, o que traz um benefício para o outro, que o outro precisa, e aí se torna uma missão para o mundo, uma missão maior. E aí, Jordana, você trazendo, né, pontuando tudo isso, eu pensei muito no sentido das pessoas que trabalham, né? A gente está falando muito aqui do que a gente gosta, como assim, vamos partir do início, o que eu posso fazer da agora para frente, né? Mas tem muitas pessoas que tem que trabalhar e, né, tem que, de alguma forma, se manter num trabalho, e às vezes não vem muito, né, dessa vontade, não gosta muito daquele trabalho, mas tem a necessidade, precisa muito. E isso também gera muito sofrimento, né, por
às vezes até parar e falar, nossa, eu gosto tanto, eu amo tanto isso, que eu vejo que tem uma possibilidade, mas ter que começar do zero é muito difícil. Né? Eu tenho que largar tudo e eu vou sobreviver do quê? Eu vou manter minha família com o quê? Mas e aí é onde que a gente vem também com a questão do planejamento para a gente ter essa direção. Sim. É claro que a gente precisa ter uma visão ali, né? Tem que ter uma projeção no futuro para poder com que isso também aconteça. Se realmente for da sua vontade, né? E fala assim, nossa, eu gosto muito disso. Eu acho que isso vai me trazer realizações profissionais, pessoais, emocionais, de qualquer forma. Então eu preciso investir. Porque senão vai ficando só num sonho. Eu realmente eu gosto, mas não, o que me mantém é esse trabalho, eu vou ficando. E a gente então precisa olhar, tá, eu preciso mesmo, mas como que eu posso, então, antes de largar tudo, tentar trabalhar essas duas coisas, né? Primeiro, eu acho que, então, o importante é descobrir isso tudo. Então, o que te traz essas realizações? Sim, e é extremamente importante isso que você está pontuando, Tainá, que a questão do obstáculo vai existir, Sim. né? E eu costumo falar para as minhas alunas do Fibra Mulheres, assim, não pega esse obstáculo que é um banquinho para você sentar e ficar lá. Pega como um impulsionamento, porque de algum lugar você tem que começar e não vai Sim. ser fácil, vai ter desafios para você realizar. Então, o que eu gosto é isso, mas isso não dá dinheiro, não dá retorno. Se organize para fazer paralelamente com Sim. algo. Vai precisar, talvez, no início, de uma demanda muito maior de energia para você realizar, mas realize porque isso vai dar frutos. Sim. Com persistência, com dedicação. Sempre lembrar o motivo que você está fazendo isso. Eu, por exemplo, dar um exemplo simples aqui meu, real dessa questão. Meu propósito esse ano é aprender inglês, né? Um deles. E eu sempre tive muita dificuldade, né? Eu sempre falo, isso não é pra mim, quando eu começo, não dou constância. E aí eu coloquei na minha cabeça o motivo que eu tô fazendo isso. E você pode também, uma sugestão que eu dou para vocês, que eu faço, é vocês colocar post-it, é vocês usarem pulseiras que representem aquele objetivo seu, para toda vez que você olhar para aquilo, você lembrar. Porque quando a gente tem em mente onde a gente quer chegar, no objetivo maior, aquela preguiça, aqueles obstáculos, aquelas objeções que a gente coloca, deixa eu respirar aqui e passar ela. Porque senão a gente fica mesmo. Nós psicólogos também somos humanos para isso, Sim. né? Aquela questão da zona de conforto, né? Não, mas aqui tá bom, eu acho que aqui é mais seguro, então eu vou permanecer por aqui eu mesmo. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, vai que eu me frustre, né? Sim. Então... E a frustração também faz parte, né, desses obstáculos, desse medo, dessa insegurança. E quando a gente se propõe a planejar algo, traz mesmo, né, essas inseguranças, por não saber. Muitas vezes a gente idealiza algo que a gente não sabe mesmo, né, não tem já nenhuma direção. Mas a gente precisa acreditar. E aí é onde o Anderson, né, trouxe essa questão da fé, da esperança, porque a gente precisa acreditar, né? A fé, ela traz muito isso, né? Pra gente não desistir, não desmoronar. E a gente precisa, então, ter essa determinação também, de acreditar em algo. E antes de acreditar em algo, é acreditar em si mesmo. E aí, pegando esse gancho, a gente pode falar dos perfis de pessoas que deixam de realizar os seus sonhos por ter tipos de comportamentos. Mas a gente vai primeiro dar uma pausinha agora e a gente volta depois do intervalo. Isso mesmo, vamos para um quadro agora, chama Testemunho de Fé, que vai trazer o santo de hoje. Após termos celebrado a Epifania, hoje, nesse domingo, a Igreja nos convida a mergulharmos no grande mistério da salvação, o batismo do Senhor. Domingo passado, Jesus se manifestou em nossas vidas através do mistério da Epifania. Hoje, Jesus, aquele que se manifestou,
a todos nós como luz das nações, agora se faz como servo obediente, o autor do próprio batismo, se colocando na presença de João, o maior nascido de mulher, o profeta dos profetas, para assim fazer a experiência que ele mesmo vencer na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós. O autor do batismo se coloca a batizar. O que significa isto, meus irmãos? O próprio Cristo que está pronto e que acaba de nascer, que se manifestou na minha vida, se manifestou na sua vida, agora é um ungido do Pai para poder exercer a sua missão salvífica. Qual, senão, é a missão de Jesus neste mundo? Ser luz na vida de todas as pessoas. Jesus veio para nos salvar. No batismo, nós experimentamos esta certeza, esta grande graça, a importância do próprio Filho de Deus. Receber o batismo nos leva à feliz compreensão que no batismo nós nos tornamos salvados, porque no batismo nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos, filha de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que não é batizado, você, meu irmão, minha irmã, que ainda não batizou o seu filho, você, meu irmão, minha irmã, que conhece alguém que está fora do santo batismo, seja canal da graça de Deus na vida desta pessoa. O maior presente podemos dar aos nossos filhos, o santo batismo. Tem um ditado espanhol que é muito interessante. Aniversário até vaca faz. Agora o batismo, somente os cristãos, os filhos de Deus, podem receber. Abra o seu coração, seja um filho muito amado em Jesus, o Filho amado do Divino Pai Eterno. A bênção da casa na solenidade da Epifania do Senhor é uma bonita tradição de se consagrar os nossos lares e a Igreja a Jesus. Por cima da porta, do lado exterior, escreve-se com giz, abençoado pelo sacerdote e disponível no Santuário Basílica Sagrada Família, o seguinte: 20, asterístico, C, cruz, M, cruz, B, cruz, 21. O 20 e o 21 representam 2021, o ano em que nos encontramos. O CMB representam Christus mansionem benedicat, Cristo abençoe esta casa, e cada letra é intercalada com uma cruz. A sigla CMB também era entendida como representando os 3 reis magos e interpretado como uma forma de receber os magos em nossa casa. Vamos consagrar os nossos lares e a nossa família a Cristo, neste novo ano que se inicia, cheio de bênçãos e proteção. Boa tarde, nós estamos aqui no programa Cristão Saudável na Difusora Pai Eterno. Difusora! Isso mesmo, aqui na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Seja muito, muito bem-vindo. Nós estávamos falando muito sobre propósito de vida, sobre cumprir essas metas, né, nesse novo ano que se inicia. E quantas vezes, eu acho que todo mundo fala nesse ano novo é que vai emagrecer. Eu acho que é o propósito mais forte do ano, que vai emagrecer, que vai fazer academia, mas nunca faz, né? Mas, brincadeiras à parte, o propósito é muito forte nas nossas vidas, né? E acaba definindo caminhos, histórias, né, que podem mudar a vida de todos nós. Não, e aí
Você falando antes disso, antes de falar, né? Vou emagrecer, então, final de ano, vou poder comer, porque o ano que vem Olha que eu faço. eu vou entrar no eixo, eu vou fazer as nossas atividades e tudo mais. E aí, os nossos planejamentos muitas vezes se perdem no meio do caminho. Tem a questão dos altos e baixos, e muitas vezes a gente até começa, mas desiste aí, né, no decorrer. E o nosso propósito aqui é esse, né, Jordana? Trazer então um pouco mais de determinação, um pouco mais de consciência, né, para os nossos planos, para os nossos sonhos, para a gente conseguir correr atrás disso e conquistar. Sim. E a gente estava falando no primeiro bloco, dicas para que você possa ali ter uma constância e lembrar sempre do motivo que você está fazendo e realizando aquela meta, né? E a primeira coisa que você precisa fazer para realizar a sua meta é colocar data. Se a gente não põe data, não vai ser realizado. Tem aquela piadinha, né, que você pergunta pra pessoa se ela tá noiva. Se ela tiver data, aí você pode pôr firmeza. Se não tiver data, você pode até desconsiderar. Por que isso? Porque quando você coloca data, o seu cérebro, ele vai trabalhar com aquela data para realmente ele se produzir, né? Ele fazer toda essa produção, esse movimento para alcançar. Porque o ser humano, naturalmente, ele é muito competitivo, ele é muito de ir fazer, de disputar. Então, se você coloca uma data, você está se comprometendo com você mesma. Então, teve data, opa, peraí que eu já pus uma data, eu preciso realizar. É o prazo, né? A gente precisa de um prazo certo, porque senão realmente... como você falou da piadinha, tá, 20, né? Vou casar dia 20, mas 20 de que ano? Porque o agosto de Deus. Justamente. Fica muito vago, né? E isso ajuda mesmo a gente ter um limite. Porque a gente também, do mesmo jeito que a gente é muito competitivo, a gente precisa de ter limites na nossa vida. Sim. Senão a gente vai deixando, a gente vai passando por cima das nossas vontades, desses propósitos que a gente põe e tudo se perde. E aí, dentro desses propósitos e dessas datas, é importante que você também se dê mini conquistas. Porque ir alcançar é uma coisa, agora você ir alcançar olhando e desfrutando desse caminho, dessa trajetória, vai ficar mais prazeroso para você. Porque se o processo não for prazeroso, você não continua. Independente, seja emagrecer, seja aprender inglês, seja você mudar de cargo, querer mudar de profissão, né? Sim. Independente, você precisa ter mini conquistas ali pra te dar um gás, pra te dar uma motivação. Sim. Atenção, disciplina, né, Jordana? Porque os baixos vão existir mesmo, né? Um monte de obstáculos, como a gente trouxe, vai fazer com que você perca esse foco, né? Desvie aí do seu objetivo. Por isso a gente precisa colocar mesmo no papel qual é a nossa meta, qual é a nossa, né, o nosso objetivo, para a gente ter claro isso. Eu falando isso, eu me trago muito na questão quando a gente começa a pesquisar algo na internet. A gente entra numa página, aí a gente tá, né, então é sobre isso aqui que eu vou olhar. Aí depois eu já clico em uma outra coisa que tem dentro da página e aí no final você fala, gente, o que eu tava procurando lá no início, né? No final tá no Facebook. lá no Facebook, lá no Instagram. E aí fica perdido. Então, acaba que fica sem essa direção. Então, essa atenção, ela fica perdida. Então, quando a gente coloca um planejamento, a gente precisa ter muito claro, né? O que pode acontecer nesse percurso também, porque a gente precisa contar com a imprevisibilidade, né? Usar meios de estratégia, porque a gente precisa usar da criatividade. Então, vamos usar o ano de 2020, né? Que foi algo aí que veio para muitas pessoas se adaptarem. Eu acho que para todo mundo, né, uma nova forma de aprender um monte de coisas. Então, se acontece algo inesperado, que adie um pouco esses planos, mas como que eu posso aproveitar esse tempo agora para não desviar também desse objetivo? Né, para não ficar perdido. Sim. Então, a gente precisa olhar e falar, pera lá, então,
aconteceu, que seja pandemia. Então, como que eu vou usar essa pandemia a meu favor? Que eu continue seguindo. Vamos supor, o ano que vem, esse ano eu quero fazer uma viagem. Então, a pandemia veio, fechou tudo, não consigo mais viajar. Tá, então como que eu posso aproveitar esse tempo agora, mas sem deixar com que essa viagem fique perdida? Né? Então, vamos continuar fazendo uma poupancinha ali, vamos aproveitar esse tempo junto, vamos utilizar de formas de criatividade mesmo, e a gente precisa se propor a ser criativo, porque às vezes a gente acaba duvidando, né, da nossa capacidade e falar, não, mas eu não sei, eu só estava focado só nisso, e é onde também que não dá certo, né, a gente não é o foco que eu quero dizer, mas assim, ficar vivendo só em função de uma coisa, né? Como se, tudo que eu tenho é só isso. Então, pera lá, nossa vida continua também, né? Igual você, né, Jordana, trouxe a questão do inglês. Você precisa continuar estudando, porque até então você tem uma profissão, você tem uma família, e precisa continuar. Não tem como você deixar de tudo isso e viver só em função do inglês. Então, pera lá, né? Como que a gente vai fazer com que tudo isso caminhe junto? Né, para não ficar assim só em função de uma coisa. Até porque quando você faz algo com muita intensidade, você tende a se cansar mais rápido. Sim. E aí você não tem consistência. Então comece com o ritmo que você acha que é o adequado para você, para que você consista, né? É a mesma coisa, vou usar o mesmo exemplo que a gente deu do emagrecimento. Sim. Não adianta fechar a boca, ficar sem comer um mês, né? Daquele jeito das dietas loucas. E aí, no outro dia ou no outro mês, perdeu aí 4, 5 quilos. E aí come tudo de novo, porque, nossa, eu fiquei muito tempo. Volta, então precisa ter uma consistência. E aí, Jordana, a questão a gente coloca muito no outro também, né? Não, eu só vou conseguir realizar o meu plano se isso acontecer, ou se tal pessoa fizer alguma coisa. Se o outro me ajudar. Se o outro me ajudar. O emagrecimento é da mesma forma, eu só consigo fazer caminhada se tiver alguém perto de mim, só vou pra academia se tiver alguém, eu não consigo ir sozinha. E aí a gente volta. Então, qual é a função, qual é o objetivo disso tudo? Né? Volta lá no início, como você mesmo falou, né, Jordana? Então, é o princípio. Sim. Qual é o motivo disso tudo? Por que disso tudo, né? Para você querer fazer com que isso aconteça. E as suas metas, elas precisam ser mensuráveis, né? Palpáveis. Não adianta você colocar uma meta que você precisa perder 30 quilos ali, você quer perder 10 em cada mês, em 3 meses. Precisa ter racionalidade, precisa ser real. Então não adianta, senão você vai se frustrar e você vai se sentir incapaz sempre. Sim. E um outro ponto é você se comparar com você mesmo. Quer emagrecer? Usa o seu exemplo aí, né? Continuar nessa... Porque isso acontece muito, né? Então é bom a gente usar um exemplo que acontece muito na vida das pessoas, principalmente nas mulheres que querem emagrecer, e aí segue os Instagrams daquelas blogueiras que têm um corpo maravilhoso. Sim. E aí você fica se comparando, meu Deus, eu nunca vou chegar igual ela. Aí você fica ansiosa, você come um chocolate para suprir sua ansiedade, aí você engorda mais, aí vira um ciclo louco. Então, é você se comparar com você mesma. Então, olhe hoje e perceba o quanto que você cresceu. A Tainá colocou o exemplo de 2020. Olha o quanto, eu tenho certeza que você cresceu muito em 2020. E olha o quanto você é capaz. Então, daqui pra frente, é você olhar pra você e perceber que você é capaz de realizar. É um pensamento positivo também, né? Desse acreditar. Às vezes a gente foca tanto no negativo, dessa incapacidade que a gente acredita que não tem, dos nossos limites, né, das nossas crenças que a gente, na verdade, não tem. A gente precisa desafiar mesmo nossos limites. Mas a gente muitas vezes deixa com que essa crença limitante nos paralise. E falar, não, isso aqui eu não consigo, né? Chegar nesse objetivo é impossível para mim. E então eu me aceito, e aí às vezes, voltando no sentido do emagrecimento, né? Então eu vou me aceitar do jeito que eu sou, mas
na verdade, não vai estar, né, dessa proporção. Eu não vou realmente conseguir olhar, vou às vezes tentar passar uma imagem de que tá tudo bem, mas se por dentro esse emocional que a gente traz não tá bem, Não adianta. então essa frustração vai aumentar e aí esse pensamento negativo ele vai vir com muito mais frequência, né? Essa questão das limitações é muito intenso. Sim, você vai se boicotar o tempo inteiro, você vai ficar no fundo ali do poço, só reclamando, e aí a reclamação vibra, a sua vibração fica diferente para acontecer só coisa nesse sentido. Então, assim, as coisas não fluem. É virar essa chavinha mesmo, com tudo que a gente disse aqui para você, para que você possa realmente fazer diferente nesse ano. Sim. Anote, escreva o que você quer, escreva qual que é o caminho que você precisa fazer para chegar lá. Quer emagrecer? Qual que é o caminho lá? Tem churrasco todo final de semana? Não é assim. Sacrifício, né? Abrir mão de algumas coisas. Exatamente, é desafios e é perceber quais são os obstáculos que pode vir a acontecer e como que você vai lidar com ele. É claro que a gente não tem noção dos obstáculos que podem aparecer, todos, né? Mas alguns a gente tem. Claro. E aí você coloca também os seus prazeres, pequenas conquistas, para que isso te estimule e realize. Sim, então acho que a gente pensar aqui, a gente gosta muito mesmo de um papel, né? Então, antes mesmo de colocar nesse papel quais são os seus planos, coloque mesmo o que você sente, né? Quais são o seu reconhecimento, né? De você, do seu individual mesmo, assim, ó. Quem eu sou, do que eu gosto, para depois, né, partir para esse planejamento de conquista, né? Para ir anotar, então tá. Como a Jordana falou muito bem, o prazo, né? Coloca o motivo, coloca o prazo e dentro desse espaço aí, o que pode acontecer para poder ficar visível. Quando a gente vê, como, né, Jordana pontuou muito bem também no começo do programa isso, porque nós estamos ali, está visível, né, está o tempo inteiro sendo lembrado, que quando a gente anota, o nosso cérebro também, ele faz esse movimento, né, de se esforçar para poder gravar. Então, da mesma forma, então ele já tem um sinalzinho ali, quando a gente olha, a gente lê, a gente não pode deixar como um quadro que muitas vezes a gente vai passando várias vezes e vai deixando ele ali esquecido. Não é essa a função, mas para poder servir de motivação, para falar, pera lá, eu tenho um rumo aqui a seguir, eu tenho um objetivo para me poder traçar, então vamos lá. Né? E utilize de pessoas, não se apoie, né? Não fique dependente, mas utilize de pessoas que também te dê esse ânimo, porque é importante, né? Porque às vezes a gente tá tão assim, né? Tentando, é difícil e existem pessoas que nos colocam para baixo. Então, vamos se apegar a essas pessoas que nos dão um ânimo maior, que nos apoiem para poder continuar. Sim. E se você não tiver essas pessoas, que você busque inspirações fora. Sim. Porque sempre tem aquela pessoa que já chegou onde você chegou, que veio do nada. E não é para você se comparar, mas você se inspirar, que é diferente, para você ver que é possível chegar lá. Sim. Então, fique com essa mensagem aí no seu coração e no papel também comece a escrever e realizar. E que esse ano, né, seja mesmo de muitas inspirações, de muitas transformações, de muitos desafios, porque isso é muito importante para a nossa vida, né? E eu agradeço a companhia aí de todos. Obrigada, Jordana, obrigada, Henderson, por esse programa. Foi ótimo falar sobre isso, pra gente refletir mesmo. Sim, né? É uma delícia, né? Sim. Falar sobre isso, sobre metas, planejamentos. E mais delícia ainda é realizar e você dar esse primeiro passo a partir de hoje, a partir de agora, tá? Eu desejo para vocês um ano iluminado, cheio mesmo de conquistas, cheio mesmo de crescimento e amor. Um abraço carinhoso a vocês dois, Tainá e Henderson, que a gente é uma família aqui. Obrigada. Que a gente sempre busca crescer juntos. Sim. Muito obrigado vocês.
Para as pessoas que estão nos acompanhando, encontrar vocês nas redes sociais, qual que é o endereço? Vocês me encontram no YouTube, Instagram e todas as redes sociais com Jordana Ribeiro Psi, PSI. E o meu é Psi Tainá Bento. E a Jordana que está fazendo várias transmissões agora, né? Através das redes sociais, falando vários temas, eu tô acompanhando. Principalmente no meu Instagram. Você pode entrar lá e conhecer um pouco também do trabalho delas, pessoal, né? Sim, eu ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. Então, todo dia tem conteúdo lá para mulheres que querem realmente transformar a vida delas e não sofrer mais com as dores. Isso mesmo. Muito bonito, parabéns. Eu agradeço muito você também, a sua companhia aqui na Web Rádio Sagrada Família, na difusora Pai Eterno, seja no rádio, seja aí no carro, seja através do aplicativo, ou então até mesmo aí através das ondas da internet, né? Esse novo momento, né? Esse nosso novo normal, que é muito através da internet. Então seja muito bem-vindo aqui na Sagrada Família, sempre nós estamos com a porta aberta, 24 horas aberto para você, para receber a sua oração, a sua intenção, para te receber aqui no Santuário Basílica Sagrada Família. Também está convidado para entrar no nosso site, www.santuariosagradafamilia.com.br. Lá vai ter o link da adoração perpétua, 24 horas também no ar, o link das transmissões aqui do Santuário Basílica, e também para você estar sintonizado e ligar aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, que é a extensão sempre da sua casa. Muito obrigado. Também pode me acompanhar no Henderson com H Oficial. Recebo muitas mensagens também de pessoas pedindo oração, deixando as suas intenções. E você que queira deixar seu pedido aqui no Santuário Basílica para a Santa Missa, você pode ligar. Isso mesmo, você pode ligar aqui no telefone do Santuário, que é prefixo 62 39 42 42 67. Isso mesmo, pode ligar aqui e deixar o seu pedido de oração falando lá na secretaria. Muito obrigado, amanhã eu espero por vocês às 22 horas com a Santa Missa aqui direto da Basílica Sagrada Família. Tchau. Tchau. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.